Olá, nesse mês de junho, a Igreja Católica encerra o ano Família Amores Letícia. Junto com o encerramento desse momento tão importante para a Igreja, acontece em Roma e nas dioceses de todo o mundo o Encontro Mundial das Famílias, momento de reflexão sobre a vida, a família e a sua missão na Igreja. Para a gente entender melhor sobre todo esse contexto e também sobre as famílias na atualidade, a gente conversa hoje com o padre Alexandre Aui Melo, ele que é secretário do Dicastério de Leigos, Vida e Família no Vaticano. Padre, muito obrigado pela presença do senhor aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Vitor Hugo, a alegria é toda minha poder participar com vocês no portal A12, na rede Aparecida. Padre, a gente sabe que a igreja ela sempre se preocupou com as famílias, né? A gente vê isso aí ao longo de toda a história da igreja, passando aí pelos escritos bíblicos, depois os ensinamentos dos papas, né? Praticamente aí mais de 6 séculos de ensinamentos específicos sobre a família. A gente encontra aí diversas diretrizes também sobre esse assunto, mas como que ao longo do tempo a igreja foi responsável por moldar a família e também foi se moldando a partir das famílias? Sem dúvida, já na Sagrada Escritura encontramos muito claramente esse projeto de Deus para as famílias. Deus criou o homem e a mulher, logo no início do Gênesis nós encontramos essa expressão, né? E deu essa missão para a família humana, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, de fato, a igreja, através da revelação bíblica, ilumina a vida familiar, que em si é uma realidade natural. Homem e mulher se unem desde que o mundo existe, né? Desde que os seres humanos existem. Então, essa presença da igreja iluminando a vida familiar, dando o seu sentido, a explicação de que eles são colaboradores na criação, que eles são aqueles que, de alguma maneira, representam também, do ponto de vista espiritual, podemos dizer, né? Essa união entre Cristo e a igreja, eles são um exemplo de amor na vida da sociedade, e isso também, então, ilumina a própria sociedade. De um lado, a igreja molda a vida familiar, dá diretrizes, dá, sobretudo, esse elemento da revelação, dá a graça de Deus através do sacramento do matrimônio, que é de instituição divina, no contexto da igreja, mas também a igreja se deixa moldar pelas famílias, porque as famílias são feitas, digamos assim, elas existem num tempo e num espaço, e, portanto, são pessoas históricas. Homem e mulher são pessoas históricas situadas no tempo, e, portanto, em cada época, a realidade cultural do ser humano também ajuda a igreja a entender melhor o que é a família e o que deve ser a família, como viver o projeto de Deus, e por isso que, sempre de novo, a igreja também dá novas indicações, procura entender melhor o que significa ser família hoje, ser família no mundo atual, no ambiente cultural, e também as diferentes culturas, né? Certas expressões da vida familiar na Ásia são diferentes daquelas da América do Norte, diferentes daquelas da América Latina. E assim nós vamos também nos deixando moldar, enriquecer pelas famílias. Eu acredito que é realmente um intercâmbio muito fecundo e que temos que estar muito abertos também ao que as famílias de hoje têm a nos dizer. Padre, diante desse intercâmbio aí histórico, né, como que a igreja vê hoje as famílias? Qual que é a visão da igreja sobre as famílias no mundo de hoje? Eu diria que é uma visão com olhos de mãe, porque de fato a igreja é mãe, e é mãe que se preocupa, mas também mãe que se alegra. Se a gente pensa quando os filhos crescem, a alegria dos pais em ver o crescimento dos filhos. Então eu acho que a igreja, quando olha muitas famílias hoje, se orgulha, se alegra, vê quanto sacrifício, quanto amor existe na vida familiar, quanta beleza existe na vida familiar. Então a igreja se alegra com as famílias, vê também com muita esperança, que é como também o olhar de uma mãe que vê os filhos com muita esperança, deixando nas mãos dos filhos também o seu próprio futuro, dando-lhes liberdade para viver a sua vida a partir das suas decisões, a partir das suas escolhas, respeitando também a realidade de cada família. E, portanto, por outro lado, como é mãe, vê também com preocupação, como todos os pais veem com preocupação. E para isso precisam se sentir também a igreja se sente chamada a acolher as famílias, o homem, a mulher, os filhos, as diferentes gerações, avós,
netos, a família mais ampla, quando são os tios, ou seja, a igreja se preocupa por toda essa realidade e quer, de fato, ser solidária com ela, quer acompanhar, acho que é a palavra que marca muito, né? Como uma mãe faz com os seus filhos, quer acompanhar o seu crescimento, né? Quer ajudar a que as famílias se sintam bem, que se entendam melhor, que os homens se sintam irmãos. A igreja se preocupa também pela família humana, não só pela família pai, mãe e filho, mas por toda a família humana. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, deixou isso muito claro, né? Existe um conceito também de família humana que a igreja acompanha com alegria e com preocupação. Eu diria que a visão é essa, a visão de uma mãe. Padre, a gente sabe também que as famílias, elas são as primeiras responsáveis, né? O Papa Francisco nos lembra muito isso na transmissão da fé, mas hoje a gente vê muitas famílias que estão aí fragmentadas, com rotinas muito diferentes, pais e filhos, às vezes não conseguem nem ali ter uma reunião, não é, familiar. Diante dessa rotina tão diferente daquela que a gente via em anos anteriores, ainda é possível fazer com que a família seja essa primeira transmissora da fé? Eu acredito que é mais difícil que em outras épocas, mas certamente é possível, necessário, e a igreja também quer ajudar nesse processo. De todas maneiras, hoje, por exemplo, nós percebemos o grande papel dos avós na transmissão da fé. As escolas também têm um papel importante na transmissão da fé. Os parentes, às vezes os pais não são tão religiosos, mas de repente um tio, um padrinho, né? A importância de escolher bem os padrinhos. Então, assim, sem dúvida a gente se esforça mais do que talvez em outros tempos em que a fé transmitia-se culturalmente. Hoje existe uma pressão muito grande do ambiente que não é cristão e, portanto, relativiza toda essa transmissão da fé que os pais, às vezes, ou que os avós tentam fazer. Mas acredito, de fato, que nesse diálogo intergeracional que o Papa Francisco tem incentivado tanto, nós podemos, sim, ajudar as famílias a que haja uma transmissão da fé mais autêntica, mais responsável, mas sem dúvida nós perdemos muito terreno. Nesse ponto eu queria até, já que estamos falando com a Aparecida, né, falar da importância da piedade popular na transmissão da fé. Tem coisas que se transmitia antes porque o ambiente, culturalmente, porque a sociedade era cristã. Hoje isso já não existe, mas os nossos santuários são, digamos assim, um oásis da tradição e da cultura católica que marcou os nossos países, que marcou tantos países, especialmente o continente latino-americano, com essa presença de Maria, com a presença da fé. E eu acredito que, por exemplo, se faz muito levando um filho, uma filha, um neto em peregrinação à Aparecida ou aos grandes santuários que nós temos pelo Brasil afora. Sem dúvida, a transmissão da fé se dá também dessa forma, de uma forma mais ambiental, mais cultural. E aí a missão da igreja manter vivo esses lugares de tradição popular, de religiosidade popular, daquilo que o Papa Francisco chega a chamar uma espiritualidade ou inclusive uma mística popular. Acredito que é um dos lugares onde nós podemos transmitir a fé com mais facilidade. Além de toda essa manutenção aí dos lugares de devoção popular, não é? De toda essa orientação também que a igreja dá aí, seja por meio de um pai, de um avô, como que a igreja ela pode ajudar também as famílias diante de tantas dificuldades no tempo presente? Eu acredito que algumas palavras que a Amoris Laetitia, justamente nós estamos encerrando o ano, a família Amoris Laetitia, mas que na verdade não quer ser um encerramento, quer ser um relançamento, né, de toda essa riqueza da exortação apostólica. Ela usa 3 palavras muito chaves, que são acompanhar, discernir e integrar. Eu acredito que é essa a missão da igreja diante das famílias e as suas muitas dificuldades. A igreja deve estar ao lado para acompanhar. E quando falo igreja, não estou falando só padre, freira, estou falando, em primeiro lugar, as próprias famílias. As famílias acompanhando famílias, jovens acompanhando jovens, né? Para que possam também ajudar a que eles façam um discernimento sobre a sua vida pessoal, sobre o chamado de Deus na vida pessoal de cada um, na vida, digamos assim, também do casal. E, em terceiro lugar, integrando essas famílias na vida da igreja,
independente do tipo de família que vivem hoje. Hoje sabemos que muitas famílias convivem, sabemos que tem famílias que estão vivendo uma segunda união, mas todas elas são chamadas a ser parte da igreja, a se integrar na vida da igreja. E por isso a missão da igreja hoje é iluminar essas famílias com a luz do evangelho. Os capítulos 3 e 4 de Amoris Laetitia são uma pérola nesse sentido. Se tiver preguiça de ler tudo, leia pelo menos o capítulo 3 e o capítulo 4 dessa exortação apostólica, em que o Papa mostra a beleza dessa relação familiar. Então a igreja pode iluminar através da Sagrada Escritura, através das orientações do magistério, mas sobretudo através do acompanhamento pessoal. A gente sabe que hoje em dia a gente está em tese muito conectado, né? O senhor, por exemplo, está falando com a gente aí de Roma, a gente está aqui em Aparecida, graças às inovações tecnológicas a gente pode ter essas conversas, mas a gente sabe que muitas vezes no âmbito da família esse tipo de tecnologia acaba também separando, não é? A convivência familiar, a questão de estar à mesa ali com a família, enfim, diversos momentos onde antigamente se vivia até essa transmissão da fé. Quais que são os desafios do relacionamento familiar diante aí desses contextos, dessas novas tecnologias que vêm surgindo aí cada vez mais na nossa sociedade? Esse é um tema que não podemos evitar, né? De fato, tanto o sínodo sobre as famílias como o sínodo sobre os jovens refletiu muito também sobre essa realidade. Há um jogo de palavras em alemão que fala que dons são tarefas, né? E eu acho que os meios de comunicação social são um dom, um Gabe, mas também uma Aufgabe, uma tarefa, ou seja, uma missão, algo que nos desafia. E, de fato, temos que nos alegrar com toda essa riqueza dos meios de comunicação social. É uma beleza, é uma maravilha o fato que nós possamos estar conversando, como você disse, o fato de que hoje o mundo inteiro está interconectado, as informações passam com velocidade, podemos estar próximo dos nossos familiares, apesar da distância, enfim, tem tantas coisas maravilhosas, né, também para a família, né? Por exemplo, eu hoje me comunico com meus pais mais do que me comunicava durante todos os meus anos de formação, que nunca foram na minha cidade do Rio de Janeiro, e tem muita coisa boa, também o fato dos pais estarem mais em contato com os filhos, saberem onde eles estão, etc. Tudo isso são riquezas dos meios de comunicação social. Mas esses dons são também tarefas, ou seja, temos grandes desafios, especialmente porque muitas vezes os pais não sabem o que os filhos estão vendo, os pais e filhos ficam o tempo todo no celular e não dão atenção uns aos outros, de repente você pode ter numa mesma sala toda uma família onde está cada um vivendo o seu mundo e não estão conectados, e aí obviamente não conectados entre eles. Então assim, o desconectar-se para conectar-se é também um grande desafio, né? De repente, até mesmo que na vida familiar se possa criar momentos onde todo mundo se desconecta, como naquelas festas ou encontros de amigos em que você deixa o celular na porta da casa, né? Temos que ser criativos nisso, porque a tentação de olhar o celular e de estar sempre conectado todo o tempo é muito difícil, mas precisamos ser criativos e acreditar que realmente é possível se beneficiar de todas as riquezas dos meios de comunicação. Imagino também que os pais, no caso dos filhos menores de idade, têm o direito também de controlar muito bem aquilo que os filhos estão vendo, de colocar todos os filtros que são necessários. Isso é um dever dos pais, não é uma invasão, não é algo que a gente deve considerar como inapropriado. Eu acredito que, de fato, é missão dos pais educar, enquanto os filhos estiverem sob essa tutela. Também a educação no uso dos meios de comunicação social é parte dos desafios que devem enfrentar todas as famílias hoje. Mas começando pelos pais, porque às vezes os primeiros que não dão exemplo são os próprios pais, e nós sabemos que isso marca muito os filhos. Padre, um outro desafio também que a gente vive no mundo de hoje, que o Papa Francisco, inclusive, lembra muitas vezes, acabou até instituindo o Dia dos Avós no ano passado para tentar vencer um pouquinho essa barreira, é a convivência entre as gerações, né, que o Papa chama de convivência intergeracional. Como que essa situação pode deixar de ser uma problemática para se tornar ali um momento onde haja aprendizado mútuo entre avós e netos, entre pais e filhos, enfim, entre gerações diferentes que convivem numa mesma família? A preocupação do Papa é o que ele chama a cultura do descarte, né? Quando a gente descarta os anciãos, descarta os jovens, deixa de fora, joga fora e não dá atenção devida, né? A gente sabe que existem situações extremas em que é praticamente impossível, às vezes, para uma família
continuar dando atenção aos seus pais ou avós, no caso, as pessoas mais idosas. Mas justamente aí está o nosso desafio de, como família, enfrentar juntos essa situação e promover o diálogo entre pais e filhos, entre avós e netos, né? Especialmente esse diálogo entre jovens e anciãos e idosos é uma das teclas praticamente do Papa Francisco. Eu me lembro perfeitamente na primeira vez que ele, ou seja, a única vez que ele esteve no Brasil, mas no dia, na Jornada Mundial da Juventude, no dia 26 de julho, foi a primeira vez que me chamou a atenção, porque era justamente o dia de São Joaquim e Santa Ana, e o Papa falou justamente disso, falou da importância do diálogo entre jovens e adultos, até que isso, idosos, até que isso culminou no ano passado na instituição do Dia Mundial dos Avós e Pessoas Idosas. É, de fato, uma grande iniciativa para motivar esse diálogo e especialmente esse ano também poderia ser uma oportunidade, né, sempre o quarto domingo de julho, sempre uma oportunidade para estimular esse diálogo. É uma barreira que precisa ser vencida porque os jovens precisam de raízes. O Papa escreve no Christus Vivit, depois do sínodo dos jovens, temos que ser jovens com raízes, jovens que conhecem de onde vem a sua seiva, porque se não tem raízes, essa árvore vai cair. Então, assim, o que a árvore produz de frutos tem a ver com a profundidade ou a firmeza das suas raízes. E essas raízes são os nossos avós, são os nossos pais. É difícil encontrar a linguagem, muitas vezes, é difícil encontrar os espaços, mas eu diria que quanto mais espaços de convivência, espaços de encontro, né, aquele famoso almoço familiar do domingo, essas coisas podem ser muito importantes para cultivar esse diálogo, deixar espaço para que os filhos contem, para que os jovens contem, e deixar espaço para que os avós contem. Eu acredito muito na teologia narrativa, ou seja, Deus se manifesta quando nós vamos contando. Assim foi também na Sagrada Escritura, né? Toda a história do povo de Israel foi sendo contada, e é isso que nós precisamos, talvez, de alguma maneira, resgatar. O Deus que se manifesta naquilo que a gente conta uns aos outros. E aí vamos descobrindo a beleza que Deus faz na vida de uns e de outros. Como a gente comentou há pouco aqui, o ano Família Amores Letícia está aí se encaminhando para o seu final, né? Já no fim desse mês chega ao seu término, à sua conclusão. A gente já pode fazer um balanço de como foi vivido esse momento na igreja em todo o mundo, né? O senhor que tem aí um pouco do conhecimento das diversas realidades da igreja, que está presente em todo o mundo, como que foi a vivência desse ano da família nos diversos espaços onde a igreja atua hoje? Foi surpreendentemente positivo. Eu acredito que, de fato, desde o Sínodo da Família, em 2014, 2015, esses dois sínodos, e a publicação da Amoris Laetitia, fazia falta, né, de um momento assim de colocar novamente no centro as famílias. E, de fato, esse ano foi essa oportunidade, uma oportunidade para se resgatar, eu diria até para tirar da gaveta a exortação apostólica Amoris Laetitia, em muitas igrejas particulares, em muitas paróquias, em muitas dioceses no mundo inteiro, nós fomos recebendo ecos muito positivos. Sem dúvida, é muito diferente de um lugar para o outro, é difícil, nesse sentido é difícil fazer um balanço, mas eu posso garantir, nós também fizemos parte desse balanço num fórum que realizamos em Roma no ano passado, onde a gente recebeu ecos das diferentes conferências episcopais. Nós temos na nossa página sobre o ano Amoris Laetitia, que é www.amorisLaetitia.va, vá de Vaticano, né? Nós temos uma parte que é de todo mundo, e aí vem notícias, tem um montão de notícias que vieram de todas as partes do mundo, não sei, desde Singapura, Estados Unidos, Argentina, Chile, da Polônia, ou seja, da Índia, diferentes partes do mundo, contando as muitas iniciativas que foram feitas neste ano para resgatar o valor da família, para reforçar a pastoral familiar, para implementar, de fato, a exortação Amoris Laetitia em muitos lugares onde ainda não tinha força. Então, assim, eu acredito que é um balanço muito positivo. Eu sei que a Pastoral Familiar do Brasil também trabalhou muito seriamente sobre a exortação apostólica e tem aproveitado muito para estimular em todos os regionais o trabalho não só com a exortação, mas em geral com as famílias.
e acredito que ainda teremos mais frutos. Tem ainda o Encontro Mundial das Famílias, que está para acontecer no final do mês, e certamente vai ser um momento de culminação, mas também de envio, né? Um de envio para o próximo tempo, para que as famílias possam se sentir cada vez mais protagonistas da vida da igreja. E acho que o sínodo, esse ambiente de sínodo, também vai nos ajudar, que as famílias descubram que elas também têm um lugar dentro da igreja, têm uma voz a ser apresentada e tem um papel a ser cumprido na vida da igreja. O senhor falou aí sobre o Encontro Mundial das Famílias, né, que acontece aí mais ou menos daqui a 20 dias. Imagino que já deve estar uma correria aí nos preparativos finais de todo esse momento. Afinal de contas, ele vai acontecer pela primeira vez de forma multicêntrica, né, tanto em Roma quanto nas dioceses de todo o mundo. Quais que serão as novidades que esse evento vai trazer para as pessoas, possibilitando até a participação de mais gente do que o encontro apenas com o Santo Padre em Roma, né? Exatamente, eu acho que esse é o grande presente, a grande oportunidade que a pandemia nos proporcionou, né? Se nós não tivéssemos essa limitação durante toda a preparação de saber como ia ser a situação sanitária no momento do encontro mundial, nós teríamos tido a possibilidade de fazer um encontro clássico. O último foi em Dublin, em 2018, com 35 mil participantes. Nós temos certeza que dessa vez teremos, apesar de que teremos em Roma somente 2 mil participantes, mas teremos no mundo inteiro milhares de pessoas que vão poder celebrar esses dias nas suas próprias dioceses e acompanhar através dos meios de comunicação social, que é outra grande descoberta da pandemia, ou seja, nós nos acostumamos a usar os meios de comunicação social para participar também de eventos da sociedade e da igreja. Então, de fato, todo o encontro vai ser transmitido em streaming, né? Então a gente vai poder acompanhar todas as atividades, ou no mesmo horário, ou inclusive depois, porque vai ficar gravado. Convido a todos a entrarem desde já no site homefamily2022.com, homefamily2022.com, onde ali você pode se inscrever também para receber a newsletter. Depois vai ter, está sendo lançado nesses dias um aplicativo, onde também as pessoas vão poder acompanhar através do aplicativo. Então, há uma abertura, há uma participação muito mais ampla, além de que a gente recorda a todos aqueles que estão nas suas dioceses a ver como procurar saber, nesse momento, certamente já deve ter alguma coisa organizada, procurem saber como vai ser o Encontro Mundial das Famílias na diocese de vocês, dos dias 22 a 26 de junho. O que vai acontecer? Como a diocese de vocês vai se unir a esse evento mundial? Padre, para encerrar, aproveitando também que o senhor aí já está falando com quem está nos acompanhando em casa, né? Eu queria que o senhor contasse para as pessoas, com o fim desse ano, que acaba não sendo um fim, né, mas sim um novo impulso aí para as famílias, como que as comunidades, como que as paróquias, as dioceses podem continuar se mobilizando em favor das famílias. Certamente aproveitando esse impulso, em união com os seus bispos, com os seus párocos, com os movimentos aos quais fazem parte, para que não tenha sido só um ano muito fecundo, mas que seja, de fato, uma oportunidade para relançar o trabalho com as famílias. A pandemia deu uma freada boa e a gente agora precisa voltar a acreditar de que é possível reunir os grupos, é possível reunir as famílias, que vale a pena participar das celebrações na comunidade eclesial, que existem grandes desafios que podem ser enfrentados através dos colégios, por exemplo, em relação às famílias, nas escolas onde nossos filhos estão, os vossos filhos estão, que vocês possam também fomentar o trabalho entre pais e filhos, a associação de pais e filhos, a associação, todo o trabalho que se pode fazer na pastoral familiar. Eu diria que esperamos, especialmente, que esse ano tenha sido uma oportunidade para que a pastoral familiar em muitas dioceses ou renasça ou ganhe nova força para daqui para frente continuar trabalhando. Ficaram muitos materiais desse ano, como, por exemplo, os 10 vídeos do Papa sobre Amoris Laetitia, em que ele explica as partes da Amoris Laetitia, onde as famílias do mundo inteiro vão contando também como vivem. Então, e ali tem um subsídio, por exemplo, para ser trabalhado. Tudo isso está no nosso site, amoresleticia.va, e eu espero que são materiais que servem para o futuro. Por exemplo, existe um terço para os namorados, um terço para as famílias que foi lançado neste ano, 10 dicas de como viver de forma prática na vida familiar, o amor familiar, e assim uma série de coisas que vocês podem procurar no nosso site. Tivemos também uma preocupação especial pelas pessoas com
disabilidade, de discapacidade, né, as pessoas que têm deficiência física ou mental, e para isso tem sido feito também todo um trabalho, que agora vamos integrá-los, né, de alguma maneira, no trabalho do sínodo, enfim, tem muitos frutos que vão ficar desse ano, eu tenho certeza, mas, sobretudo, espero que tenha sido para cada família, que seja para cada família um novo impulso para acreditar na família, acreditar na beleza e na força, na graça que significa o amor familiar. Tá certo, padre. Muito obrigado pela presença do senhor, falando com a gente aí a partir de Roma, né? Deixo o nosso abraço também ao Papa Francisco e o nosso desejo também de que esse Encontro Mundial das Famílias lance um novo ardor nas famílias de todo o mundo, que sem dúvida nenhuma, unidos como família, construímos cada vez mais a Igreja Sinodal. Se Deus quiser, Vitor Hugo, muito obrigado. Que Deus abençoe a todas as famílias, abençoe o trabalho de vocês também. Tá certo, padre, obrigado. E por falar em família, se você ainda não faz parte da nossa família, entra em contato com a gente ligando aqui no 0300 210 1210. Diga hoje mesmo o seu sim para a nossa família, a família dos devotos. Lembrando que você recebe todos os meses, todos aqueles que fazem parte da família dos devotos, recebem aí na sua casa a revista de Aparecida, que é um presente exclusivo enviado para todos aqueles que fazem parte da nossa família. Você também pode dizer o seu sim mandando um WhatsApp para a gente no telefone operadora 12 3104 1212 ou ainda acessando a12.com/família dos devotos. A gente espera pelo seu sim e pela sua fidelidade. Para você, para toda a sua família, a nossa gratidão por acompanhar essa entrevista, lembrando que ela está disponível também na revista de Aparecida desse mês de junho. Até a próxima!